A palavra com o evangelista Marcos Aurélio. E ao chegar nessa rádio, algo que bradou no meu coração foi sobre fidelidade, sobre aliança. E por que não lembrar de aliança ali de Davi com Natanael? Muitas vezes temos circunstâncias nas nossas vidas que nos traz verdadeiras alianças, porque a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Provérbios que na angústia nasce um irmão. E talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, que você se encontre sozinho, e talvez você esteja orando, pedindo ao Senhor alguém para que venha estar junto com você nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual. E como o Senhor falou em meu coração sobre aliança, eu creio sim que o Senhor Jesus está providenciando um Silas para você. Está sim providenciando pessoas firmes na fé, que possam lhe ajudar espiritualmente no ministério ali da palavra, no ministério da oração. Outra coisa que bradou no meu coração foi sobre fé, a gente se mantermos firmes. Lá em Apocalipse fala assim: porque guardar-te a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Então, se trata também de uma aliança, por conta que quando a gente veio para a presença do Senhor, nós fizemos perante Ele uma aliança. E essa aliança exige de nós compromisso, fidelidade. Por mais que muitas vezes nós passamos por situações que venham querer nos balançar, fazendo até com que a gente venha desistir, mas são provações que não vêm para nos derrubar. Porque a palavra do Senhor fala que não vem tentação senão humana. A palavra do Senhor nos fala também lá, a palavra do Senhor nos fala sobre Paulo, que tinha um espinho na carne, algo ali que incomodava. Eu não sei o que talvez esteja lhe incomodando, algo que ali lhe impressione ali espiritualmente, que você muitas vezes luta contra, só que ali permanece em você. E talvez você se ache incapaz. Não, Senhor, não sou capaz para estar na frente desse ministério da oração. Não, Senhor, não sou capaz para estar na frente desta obra. Senhor, me sinto indigno. Talvez você esteja ali como Isaías. Senhor, eu habito em meio a um povo de impuros lábios. Talvez você se coloque lá embaixo como o bichinho de Jacó. Talvez você esteja se qualificando dessa maneira, mas a palavra do Senhor fala que Deus não nos dá uma provação que Ele não queira nos aprovar. Se Deus te colocou em algo, se Deus te confiou um trabalho, seja ele de oração, seja ele o ministério da palavra, seja uma congregação em tuas mãos, é porque o Senhor vê sim que há uma capacidade em você para se manter firme e resistir tudo que vier sobre você. Não que você seja o tal, não é bem isso, mas é porque o Senhor confia sim em cada um de nós. O Senhor vê sim a capacidade que muitas vezes nem nós mesmos enxergamos nas nossas vidas. Então a palavra do Senhor nessa noite para nossas vidas é: se Deus colocou o ministério de oração nas suas mãos, talvez você seja aquela mulher do círculo de oração que toda segunda talvez seja só você e 3 pessoas, ou talvez seja só você intercedendo. E talvez você possa até pensar: Senhor, essa obra, será que não vai prosperar? Senhor, eu acho que o problema sou eu, mas não é bem assim. Muitas vezes acontece circunstâncias nas nossas vidas que parece que o vento, parece que até a gente vai morrer. O vento sopra ao contrário. Mas não é para que nós venhamos desistir, mas é para que a gente venha ter uma intimidade maior com o Senhor. A palavra do Senhor fala a palavra do Senhor nos fala sobre aquela grande tempestade a qual o Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos. Ali
Pedro, cheio da ousadia, da fé, movido pelo Espírito Santo, ele quis ir de encontro ao Senhor Jesus. E ali, por ver aquela tempestade, porque a tempestade ali estava ali, continuou. O Senhor Jesus apareceu, falou que era ele, mas a tempestade ainda continuou. E ali Pedro ousou de ir ao encontro do Senhor Jesus. Aconteceu que ele naufragou, mas aconteceu também que o Senhor foi até lá, segurando pela mão dele e trazendo de volta para o barco. Muitas vezes pode acontecer na sua vida que você tomou uma posição diante de Deus, que talvez você falou assim: Senhor, eu vou de encontro. Talvez você, a partir de hoje, eu vou entrar num propósito de oração pela minha família e consagração. E talvez tenham surgido circunstâncias, provações, querendo fazer você deixar esse propósito de lado, querendo fazer com que você venha naufragar, que os seus sonhos venham morrer. Mas eu quero te dizer nessa noite que lembra que o Senhor Jesus está ainda sobre essa tempestade. A tempestade não está acima do nosso mestre, mas todas as coisas estão sobre o controle do Senhor, sobre o controle de Jesus Cristo. Então, aguenta firme nessa fé. Aguenta firme orando pelo teu filho, pela tua filha. Talvez a situação que você esteja vivendo seja realmente algo que você não veja solução. Talvez você esteja ali numa cisterna, e na cisterna a gente não tem uma visão ampla. A gente tem uma visão voltada somente para 4 paredes, somente por uma visão ali limitada. Mas se permita viver o novo do Senhor Jesus. Se permita viver o haja com o Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós passamos por provações nas nossas vidas que nós sabemos, nós temos as armas para lutar. Nós sabemos que nós temos que orar. Nós sabemos que temos sim que se levantar pela nossa família, talvez pelo seu esposo, talvez ali pelo seu sobrinho, eu não sei. Mas muitas vezes nós sabemos que temos que se levantar na oração, no ministério da palavra, mas nós ficamos atemorizados, nós ficamos com medo. Eu não vou ignorar isso de você, porque nós somos seres humanos. E a gente estamos, sim, à mercê de tudo isso, dessas provações, desses pensamentos. Mas o Senhor Jesus fala que não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia perante Ele. Então toma posse das armaduras que Deus já tem te entregado, porque se você já sabe que tem que orar, não é exatamente a sua carne. Por quê? Porque o Senhor fala que na nossa carne não habita bem algum. Então se você está sentindo essa vontade de orar, de se levantar na oração, de se levantar ali pelas madrugadas para pregar, para meditar ali na palavra do Senhor Jesus, não te preocupa, porque não é a tua carne mandando, não. É o próprio Espírito te guiando. Então dá lugar, toma posse dessas armaduras, porque eu creio que Deus irá lhe dar a vitória. Porque até hoje você não parou, você não desanimou. Não é porque você confie na força do seu próprio braço, não é porque você é capaz, não. Foi porque o Senhor Jesus não te desamparou, porque o Senhor Jesus não tem te deixado de lado, porque a palavra do Senhor fala para nossas vidas que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E esse alguém que ele busca é a tua vida, é a minha vida, porque a palavra do Senhor nos fala que todo dia nós somos como ovelhas mudas, levadas para o matadouro. Mas nós temos um grande escape no Senhor Jesus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos que ter essa confiança, por mais que você se sinta fraco. Talvez você esteja igual aquele capote, tô fraco, mas realmente nós não temos força de nós mesmos. A força vem do Senhor Jesus. A força vem do nosso Rei, do nosso amado. Então confie, acredite
e permaneça na fé. Não desista, porque muitas vezes passamos por situações na nossa vida, nas nossas vidas, que a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Não, eu estou passando por essa situação difícil, o Senhor Jesus me desamparou. A primeira coisa que vem na sua mente talvez seja a droga, talvez seja a bebida, talvez seja a prostituição, mas pare um pouco para pensar. Como você vivia no passado, talvez bêbado todo final de semana, toda semana, talvez depois ali de uma noite ali de prazer, ali depois você se sentia ali imundo com o seu próprio corpo. Talvez você não se sentia ali satisfeito com o que você fez, mas não sabia por que você fazia e continuava no mesmo ato. Mas lembra-se, para pensar aonde que você está. Aquilo que você já passou, aquilo que você já vivenciou no mundo e aquilo que você está vivendo hoje com Cristo. Porque não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem provação, sem luta. Parando um pouco para falar sobre o filho pródigo. Quando ele pensou em voltar para a casa do pai, ele não se lembrou apenas... ele não parou para lembrar ali do pai, não. Ele lembrou ali das coisas que o pai tinha para oferecer para ele. E muitas vezes não vamos ser hipócritas, porque muitas vezes acontece isso conosco. Pare para pensar por que você veio para Cristo. Talvez você veio porque precisava de uma cura e você alcançou essa cura. Talvez você veio porque você queria uma libertação e você alcançou essa libertação. Eu não vou ignorar isso, eu não estou querendo dizer, meu Deus do céu, ele é interesseiro, não é isso que eu estou querendo falar. Eu estou querendo falar que como filhos, nós buscamos esse refúgio. E quando nós encontramos a pessoa certa, que é Cristo Jesus para nossas vidas, nós encontramos essas respostas. Então, eu não estou ignorando esse fato de você pedir. Não, porque a palavra do Senhor me diz, pedir, dá-se-vos-á, batei, a porta vai se abrir. Então, continua perseverando, continua batendo, que o Senhor vai te ouvir. Muitas vezes nós paramos para pensar, Senhor, se eu pudesse, eu faria isso pelo meu filho, eu faria aquilo outro pelo fulano. Sabe, muitas vezes a gente tem essas reflexões, porque nós somos seres humanos, né? Mas vamos parar um pouco para meditar. O Senhor fala que vocês, sendo servos maus, sabem dar as coisas boas para os seus filhos. Se os seus filhos pedirem pão, vocês não vão dar pedra. Se os seus filhos pedirem peixe, vocês não vão dar cobras. Então, isso que você está passando, Deus está te contemplando. Vamos parar um pouco para lembrar sobre a provação que Jó passou. Olha a dificuldade que Jó passou. Coisas que nós mesmos confessamos que nós não íamos ter a capacidade de passar por isso. A gente não ia ter a capacidade de enfrentar aquilo que Jó passou. Mas foi porque Deus não estava com ele? Não, não foi por isso. Foi porque Deus queria mostrar ali para o inimigo que mesmo em meio a essas provações, em meio às lutas, em meio às vezes ali, as áreas dele ali não estando preenchidas, mas ele ia se manter firme. Não vamos dizer que, meu Deus, Jó encarou na maior felicidade, não. Porque ele era ser humano. E ele se angustiou também. Mas a palavra do Senhor nos fala que chegou um certo momento que Deus se levantou em favor de Jó. A palavra do Senhor também vai nos falar sobre o salmista Davi. Que ele fala: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E a situação que Davi estava passando era uma situação muito difícil. Era uma situação que
talvez ali ele não via solução, mas só que ele tinha confiança ali no Senhor Jesus. Ele se mantinha firme ali na fé. E o que é que muitas vezes falta para nossas vidas, para sermos realistas? Falta a confiança verdadeiramente em Cristo. Falta verdadeiramente, crer naquilo que você tem pregado, naquilo que nós temos anunciado. Não haveria possibilidade de nós vencermos se Cristo não tivesse ressuscitado. Talvez não haveria possibilidade nesse sentido. Mas Ele ressuscitou. E o Senhor nos advertiu: olha, filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E talvez você seja uma pessoa que tenha várias promessas, sabe? Talvez pessoas movidas pelo Espírito Santo, ou talvez apenas por profetizar, fez promessas para você. Talvez você seja como José, um sonhador. Por que não? Mas o Senhor Jesus quer sim realizar esses seus sonhos. O Senhor Jesus quer sim fazer com que você venha ser uma vitoriosa, um vitorioso. E espera no Senhor que o tempo de cantar vai chegar. Sabe, eu agora, quinta-feira, vou completar 18 anos. E um tempo atrás, aos meus 8 anos, né, aconteceu uma situação na minha vida a qual eu tive que ir embora da casa dos meus pais, né, da minha mãe. E pequena, naqueles momentos, eu tive uma aliança com o Senhor na beira do caminho. Eu estava indo para casa de uma certa serva do Senhor. E naquele lugar eu falei: Senhor, minha família me abandonou, minha mãe me abandonou. E eu era muito pequena. Eu me lembrei que minha mãe me levava para a igreja, só que ainda eu não tinha essa crença assim que Cristo existia, porque ainda eu não entendia muito. Mas eu falei: Senhor, se Tu realmente existe, segura na minha mão bem forte e não permita e não me abandone como minha família me abandonou. Foi isso que eu falei. E sabe, eu aceitei a Cristo. E passei por momentos difíceis na minha vida. Passei por rejeição, humilhação, fome. Mas em cada luta, em cada situação diferente que eu passei, foi uma experiência que eu ganhei com o Senhor. Sabe, tinha vezes que eu ia dormir e falava: Senhor, porque eu tenho que passar por isso? Será que essa situação não vai mudar? E talvez você esteja na mesma situação. Talvez você vá dormir falando pra você mesmo: essa dor vai passar. Espera no Senhor que essa dor vai passar. Talvez você esteja profetizando pra você mesmo. Sabe, completei 18 anos agora. Não, vou completar, gente. Né? E tipo, pra mim é um grande regozijo na fé. Por conta que não foi minha mãe, não foi meus pais, não foi ninguém que me sustentou. Eu vivi pela fé. E em todas as situações, o Senhor Jesus sempre esteve do meu lado. Eu me lembro de um episódio que marcou a minha história, que foi quando eu era criança. Eu sempre, eu fui muito apegada com a minha mãe. Então, o afastamento me trouxe grande dor. E muitas vezes eu olhava assim, as mães dando carinho nos seus filhos, e queria isso também pra minha vida. Mas o que acontece? Acontece que eu não tinha. E teve uma vez que eu falei pro Senhor, chega pra uma certa pessoa e fala assim: tá, por que eu não, Senhor? Porque eu não te servi na tua presença e ao mesmo tempo ter minha família, sabe? Por que não conciliar esses dois? Senhor, tá doendo. Senhor, comecei a me abrir pro Senhor Jesus. Porque a oração não é aquela oração assim que você faz: meu Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, sei o que. Não, gente, fala com o Senhor como se você estivesse falando com o teu amigo. Se abre pra Ele, porque Ele te entende. Não é palavras tão belas, não. Porque muitas vezes você pode usar de palavras
grandiosas, assim, e talvez você não esteja transmitindo para o Senhor aquilo que o seu coração está desejando. Então,